Governo Trump sofre a sua pior derrota política do seu segundo mandato, já que a Suprema Corte decidiu por 6 votos a 3 que as tarifas praticadas pelo governo americano eram ilegais, já que essa premissa de colocar tarifas sobre outros países não pertence ao executivo, e sim ao legislativo. Vamos ver exatamente qual foi a resposta do governo Trump, sendo que ele já colocou tarifas adicionais de 10%, entender exatamente como, e quais são as artimanhas políticas que podem fazer com que ele tarife novamente os países, os impactos econômicos para os Estados Unidos. Existe a premissa de até 175 bilhões de dólares terem que ser devolvidos pelo governo americano para as empresas que sofreram com essas tarifas, e também as consequências geopolíticas, porque lembrando que uma série de acordos foram estabelecidos com a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, com base nessas tarifas. Isso pode gerar uma grande insegurança jurídica, e também para o Brasil. Lembrando que o Brasil mantém uma ótima relação comercial para os americanos, já que nós somos um dos maiores superávites comerciais com os Estados Unidos. E aí, galera, será que isso impacta de maneira positiva ou negativa o Brasil? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, nós tínhamos a aplicação daquele grande tarifaço, o Dia da Libertação, feito pelo presidente Trump, que ele apresentou uma espécie de tábula, né? Com uma série de países colocando tarifas ali de no mínimo 10%, mas chegando a 30%, 40%, depende muito. Ele fez uma continha matemática para decidir, com base no saldo comercial, na quantidade de mercadorias, enfim, qual seria a tarifa aplicada. Já falei para vocês que eu não concordava muito com o método que foi utilizado pelo Trump, porque usar única e exclusivamente dados, números, para estabelecer tarifas, você desconsidera, por exemplo, quais são os produtos que estão sendo importados, quais são os tipos, né, de relações geopolíticas. Por exemplo, Israel, que tem quase que um livre comércio, deixando mais de 95% dos produtos entrarem no mercado israelense sem pagar impostos, mesmo assim tinha um superávit comercial com os americanos. Sofreu naquela época uma tarifa maior do que o Brasil, que é protecionista em relação a alguns produtos vindos dos Estados Unidos, porque a gente tem déficit comercial, os israelenses têm superávit, então eles sofreram tarifas maiores do que o Brasil. Na minha cabeça não faz muito sentido usar apenas contas para delimitar, né, a tarifa ali que seria aplicada. Mas enfim, a grande questão é que, quando você fala da aplicação de tarifas, essa premissa não pertence ao Poder Executivo, não é o presidente que faz isso. Professor, eu discordo, tem que ser o presidente. Então, beleza. Então, você pede para que os senadores e os deputados criem uma legislação que tire o poder dele de colocar tarifas e coloque na mão do presidente. Mas hoje, a legislação americana fala que quem tem a capacidade, salvo algumas exceções, de aplicar tarifas contra outros países, não é o presidente, e sim o Congresso. A questão é que o Trump, ele utilizou uma coisa que é histórica nos Estados Unidos, que é o seu déficit comercial, para alegar que os Estados Unidos estavam numa situação de emergência, porque consecutivos déficits econômicos, ou seja, os americanos mais perdiam dinheiro na relação exportação e importação, estavam promovendo o aumento da dívida, riscos econômicos, potencial desvalorização do dólar, dentre outras questões. Então ele utilizou uma lei lá de 1977, que é a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Nacional, para instituir as tarifas por conta própria. A gente já discutiu aqui, né? Que é, assim, é difícil você saber se essa interpretação é válida ou não. Eu, particularmente, acho, né, que a legislação não deveria ter utilizado para esses fins, mas, novamente, não sou juiz, mas, com certeza, ele abusou em alguns casos. Cara, convenhamos que ele colocou tarifas contra a Suíça porque ele não gostou do jeito que o chefe de governo falou com ele. Ele colocou tarifas, não, você está me impedindo de ter acesso à Groenlândia? Então vou colocar tarifas em vocês. Galera, convenhamos, né? Se é por conta de um déficit comercial, não deve ser utilizado para pressionar outros países por questões geopolíticas. Então, com certeza, houve abuso, pelo menos em alguns casos, vamos colocar assim, né? Pois bem, galera, quando essas tarifas foram aplicadas, isso é uma coisa que a gente sempre discutiu, tá? As tarifas, elas vão fazer com que os produtos estrangeiros fiquem mais caros, e aí, preferencialmente, as pessoas vão preferir comprar os produtos produzidos nos Estados Unidos.
Se houver uma produção suficiente, claro, isso é importante, né? Porque senão isso pode gerar aumento do preço, inflação, que acabou acontecendo, principalmente para produtos que eram quase que exclusivamente importados. Eu trouxe para vocês o exemplo do café. Não faz sentido os americanos taxarem o café, porque eles não têm uma produção suficiente para abastecer o mercado nacional, tanto que uma série de tarifas foram tiradas, né, ao longo do processo. E no final das contas, quem paga essas tarifas não é o país que está exportando, e sim as empresas que estão importando o produto. Porque se elas escolherem importar de fora, vão ter que pagar o preço convencional, mais uma tarifa de 20%, 30%. E é claro que essa empresa que está importando o produto vai repassar esse aumento de custo para o mercado consumidor americano, fazendo com que os produtos fiquem mais caros, os insumos fiquem mais caros, os produtos, bens de consumo fiquem mais caros. Isso gera inflação, tem dificuldade da queda da taxa de juros dos Estados Unidos, aí tem brigas entre Trump e o Jerome Powell, que era o presidente, né, do Banco Central, do Fed, alegando, ele não quer baixar a taxa de juros porque ele alega da inflação e tal. Ele alegava que as tarifas impediam que isso acontecesse, tá? Então, houve uma representação onde vários líderes de uma série de empresas e 12 governadores, inclusive Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, entraram com uma ação da Suprema Corte, alegando que a prerrogativa de colocar tarifas não deveria pertencer ao presidente dos Estados Unidos e sim ao Congresso, que ele abusou dessa legislação. A gente teve ali debates acalorados, votações, enfim, até que ontem a Suprema Corte decidiu por 6 votos a 3 colocar que realmente a ação que foi movida pelos 12 governadores e por uma série de líderes empresariais estava correto. A premissa pertence ao Congresso americano. Professor, entendi, então nós temos aí o Trump ele não vai conseguir mais colocar tarifas. Calma, né? Que existem vários outros jeitos. Novamente, colocar tarifas ou não estava em discussão pela Suprema Corte. O que estava em discussão é o presidente que tem a capacidade de aplicar essas tarifas utilizando a Lei de Poderes Econômicos e Emergência Nacional? Ou o presidente pode aplicar com base em outras leis? Ou só o Congresso pode aplicar? Cara, tem que seguir a legislação. Tá? Mas não gosta da legislação. Então votem senadores e deputados para mudar a legislação. Mas, né, partindo da premissa que os Estados Unidos são uma democracia, tem que respeitar a legislação vigente. Pois bem, cara, o Trump, ele alegou que a decisão de alguns membros foi terrível e vergonhosa, porque eles não tiveram coragem para fazer o que é certo. Para mim, cederam aos interesses estrangeiros, mas há métodos ainda mais fortes para impor novas tarifas, e esses métodos serão utilizados. E nesse lado eu concordo muito com o Trump. Sim, existem outros métodos para você aplicar tarifas. Tanto que, por exemplo, ontem mesmo, ele já utilizou um dos métodos para aplicar uma tarifa de 10% global, que é utilizando a seção 122, aplicando tarifas temporárias nesse momento de 150 dias de 10%. Lembrando que as tarifas poderiam ser de até 15% e por um prazo de 180 dias. Isso parte, né, da ideia de tarifas temporárias. Depois que esse prazo vencer, o Congresso vota para ver se é válida ou não essas tarifas. Mas você percebe que é um instrumento muito mais frágil? São tarifas temporárias e que não podem chegar a 50%, por exemplo, como o Trump estava utilizando, né? Ele pode utilizar, por exemplo, a seção 301 da legislação comercial, que são investigações sobre práticas desleais. Isso pode fazer com que as tarifas sejam aplicadas. A grande questão é que tem toda uma parte burocrática, consultas públicas. O presidente não pode ir lá e colocar tarifas baseado no que ele acha. Tem toda uma parte burocrática a mais do que isso. Ele pode utilizar, por exemplo, a seção 338 da Lei de 1930, que fala de tarifas de até 50% por possibilidade de discriminação comercial. Essa tarifa, por enquanto, nunca foi utilizada, mas pode ser utilizada pelo governo americano se alegar. Os outros países estão discriminando os Estados Unidos, estão aplicando muitas tarifas, estão fazendo boicotes comerciais. Professor, mas está mesmo? Aí, de novo, pode judicializar o processo. Aí a Suprema Corte vai decidir se o Trump pode ou não utilizar essa seção comercial. Ele pode utilizar, por exemplo, a seção 232 da Lei de Comércio de 1962, que fala da imposição de tarifas por segurança nacional. Essa, inclusive, já foi utilizada para automóveis, aço, alumínio. Tanto, por exemplo, que a taxação em aço e alumínio de uma série de produtos brasileiros continua valendo, tarifas de 50%, porque a tarifa sobre aço e alumínio não foi baseado na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Nacional, e sim baseado nessa seção que eu acabei de relatar para vocês. Então existem outras artimanhas.
A grande questão é que todas elas são muito mais burocráticas e ou passam por consultas públicas ou por burocracias maiores. Professor, mas eu não gosto dessas burocracias, eu acho que o Trump está certo. Cara, muito cuidado, tá? Porque os freios e contrapesos da democracia, eles podem ser chatos se você concorda com o presidente. E se você não concorda com o presidente? Vamos tentar fazer aqui no caso do Brasil? Professor, o Congresso, a Justiça fica limitando as ações do Lula e eu não gosto porque eu sou de esquerda e tal. E se fosse o Flávio Bolsonaro, você gostaria que o Congresso e a Justiça tivessem poder de frear as ações? Mesma coisa o contrário, né? Professor, o Bolsonaro foi impedido pelo Congresso, pela Justiça e tal. Você gostaria que o Lula não fosse impedido? Que não tivesse freios e contrapesos? Cara, eu sei que é chato, democracia pode não ser muito legal, mas eu considero pelo menos, né, que é o melhor sistema para o nosso modelo aqui político vigente e também para o modelo americano. Como eu falei para vocês, o Trump, ele, segundo as contas que foram feitas, pode ter impactado cerca de 175 bilhões de dólares. Com arrecadação a mais, porque na prática é como se fosse um imposto, né, que o Estado está cobrando sobre produtos estrangeiros. Com essa decisão da Suprema Corte, as instâncias, as empresas que foram taxadas podem exigir esse pagamento de volta. Imaginem vocês, o governo americano tendo que devolver para a sociedade 175 bilhões de dólares, sendo que parte disso já foi até utilizado, na forma de subsídios. Ele até falou eventualmente, né, já que a gente está cobrando da população americana, vou dar uma bolsa aqui, vou dar um valor aí de não sei quantos milhares aí de dólares, como se fosse uma retribuição pelas tarifas que foram aplicadas contra vocês. Agora, isso possivelmente vai ter que devolver. Se não for devolvido, como que vai ser devolvido? Vai sair da onde o recurso? Isso tudo é insegurança jurídica. E mais uma vez eu falo com vocês, né? Vocês entendem, galera, que dentro de um mercado tão competitivo como o mercado globalizado atual, imagina que você quer estabelecer uma parceria econômica hoje com os Estados Unidos. Você confia de fazer essa parceria econômica? Eu não sei se eu vou ser tarifado, pode ser que o Trump use uma sessão comercial para aplicar as tarifas, a Suprema Corte vai lá e inviabiliza, aí o Congresso vota de um jeito, o Congresso vota do outro. Isso tudo vai gerando uma sensação de insegurança que pode fazer com que eu prefira negociar com outro país. Claro que o mercado americano é o mais poderoso do planeta, a gente está falando de um país que tem uma alta competitividade, então eles vão ser benquistos e procurados de qualquer maneira. Mas um grande império econômico nunca cai de uma hora para outra, né? São sempre pequenos impactos que vão sendo causados para a ascensão de outros países. No caso do Brasil, eu diria que a gente teve boas notícias. Por quê? O Brasil ele continua agora tarifado, né, com esses 10% que foram aplicados pelo governo americano, tarifas provisórias, e aço e alumínio na casa aí de 50%, porque não é dessa lei que foi utilizada pelo Trump nesse momento. Mas o Brasil, vai lembrar que cerca de 22% das nossas exportações ainda estavam tarifados em 40%. E isso tirava a competitividade dos nossos produtos. Então, o Brasil, por exemplo, o próprio Alckmin falou que agora o Brasil está em condição de igualdade, já que essa tarifa de 40% ninguém mais tinha, somente o Brasil. Lembrando que o Trump ele tinha retirado algumas tarifas, mas como falei, 22% ainda eram tarifados. O Haddad foi num caminho muito parecido, falando que o Brasil é grande demais para ser quintal de algum país e que mesmo com a retirada das tarifas, agora vai querer uma atitude mais madura dos Estados Unidos. Lembrando que o Lula fará uma viagem em março agora, né, em direção aos Estados Unidos, para negociar um acordo de terras raras, para negociar o combate à questão do tráfico de drogas, enfim, tá? Existem alguns temas aí que vão ser debatidos. E o Haddad falou que ele está afim de cooperar, sim, com os Estados Unidos, desde que seja uma relação madura. Destacou também a atitude do Brasil quando foi tarifado, alegando que o Brasil foi impecável nas negociações. Aliás, até quero, galera, independente, tá? Se você gosta do governo ou não. Você acha que o Brasil se portou bem nas negociações das tarifas? Eu, tá? Particularmente, acho que o Brasil mandou bem. O Brasil, ele sempre falou, né? Olha, se for por uma questão de interferência jurídica, por conta do Alexandre de Moraes e tal, a gente não aceita, porque isso é uma ingerência em questões políticas nacionais. E, mais uma vez, não estou defendendo o STF, essas coisas e tal. Eu estou falando que, se o STF está certo ou não, isso é uma premissa que deve vir de dentro do Brasil e não uma pressão estrangeira, tá? Uma ingerência de qualquer outro país, seja dos Estados Unidos, da China, da Rússia, qualquer um vai. É uma questão que deve ser decidida pelos nossos políticos.
E o Brasil falou: bom, então se os americanos se sentem em desvantagem comercial sobre alguma coisa, a gente negocia. Mas agora, tarifas aplicadas de maneira unilateral, sem prévia conversação, sendo que o Brasil tem um déficit comercial com os americanos, o Brasil considerava injusto. Mas o Brasil sempre buscou negociações, né? Enfim. Até que rolou a química lá, né, entre o Lula e o Trump, e muito possivelmente agora na reunião de março, mais alguns acordos comerciais devem ser fechados. O Brasil, com essa redução agora, vai ter benefícios de uma série de linhas de máquinas da linha amarela, que são equipamentos pesados de construção civil, máquinas agrícolas, motores, madeira, café solúvel, uma série de produtos que eram tarifados em 40% e agora vão deixar de sofrer essa tarifa. Para vocês terem uma noção de como foi bom para o Brasil, a gente tem a nossa Bolsa de Valores batendo um recorde, aliás, né? Vocês viram que tá pegando até mal, né? Então, recorde, tá? De 190 mil pontos. E o dólar caindo para 5,18. Aliás, galera, até deixo aqui, né? Como vocês sabem, a Nômade, parceiraça aqui do canal. Se você quiser aproveitar esse momento de queda do dólar para fazer suas compras de dólar, vou deixar para vocês, ó, QR Code de algum lado aqui da tela para vocês. O meu cupom Ricardo15 para você ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se você ia pagar o dólar a 5,18, você paga 5,3 e por aí vai. Eu sempre gosto de mês a mês comprando uma parcelinha ali, né? Eu gosto de colocar vários ovos em cestas diferentes. Caso você queira fazer isso também, tenho certeza que a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, tem uma série de benefícios gratuitos. A conta é gratuita, não tem taxa de manutenção, taxa de nada. Você pode ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, para ter acesso a pontos que não expiram, para cashback em dólar. Tenho certeza, sim, que você vai curtir a Nômade, tá? Baixa lá o aplicativo, é de graça, você não vai se arrepender, beleza? Então, o Brasil teve essa queda do dólar e o aumento da nossa Bolsa de Valores, principalmente em alguns setores específicos. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais trouxe benefícios para os americanos. Isso é um ponto importante, tá? Quando a gente olha, por exemplo, professor, mas deixa eu ver, essas tarifas que foram aplicadas pelo Trump, elas foram para combater esse histórico déficit na balança comercial. Solucionou? Eu diria que não. Os dados oficiais apontaram que a gente teve uma queda somente de 0,2% do déficit comercial, que agora está em 901,5 bilhões de dólares. Tá certo que com o principal inimigo da China, dos Estados Unidos, que é a China, reduziu bastante o déficit. A gente teve, cara, a China diminuindo 93 bilhões o déficit com os Estados Unidos, né? E agora o déficit com os chineses tá só em 200, só entre aspas, né? Em 202 bilhões. E o Brasil sendo o quarto maior superávit para os americanos. Então os Estados Unidos têm uma ótima relação com o Brasil. O Brasil é um dos poucos países que promove superávit, que mais importa produtos, pelo menos em valor, do que exporta produtos para os Estados Unidos. E o Brasil vem buscando diversificar mercados. A gente reduziu nossas relações com os americanos e aumentou nossas relações com os chineses. O que também, já falei para vocês, é preocupante, porque depender muito de um único país, seja qualquer país que seja, por exemplo, a China, é preocupante para a soberania do nosso país. Outro ponto também que preocupa os Estados Unidos é a questão do que vai ser feito com os acordos que foram atingidos. Por exemplo, quando os americanos aplicaram tarifas contra a União Europeia se colocou a negociar e prometeu investir centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos, comprar energia dos Estados Unidos, aceitar algumas tarifas praticadas pelo governo americano, mesma coisa o Japão, mesma coisa a Coreia do Sul. Tudo isso baseado nas tarifas que foram aplicadas pelo governo Trump. Agora que caíram as tarifas porque a Suprema Corte não aceita mais. As negociações que foram travadas pelas tarifas que hoje não existem mais continuam valendo? O Japão vai ser obrigado a continuar investindo esses valores extraordinários nos Estados Unidos? A União Europeia vai ser obrigada a investir valores extraordinários nos Estados Unidos, sendo que a Suprema Corte derrubou as tarifas? É a questão que fica. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou ali publicamente, né? Gostaria de apelar a todos os países que honrem os seus acordos e sigam em frente. Ou seja, respeitem os acordos que foram tratados quando existiam as tarifas. Olha a confusão que pode gerar nos Estados Unidos, a briga jurídica que pode vir para os Estados Unidos. E claro, no ano eleitoral, the midterm elections, o Congresso pode virar de maioria democrata. A Suprema Corte, que lembrando, é de maioria conservadora, hein? Tá? Teoricamente, apoia mais os ideais do governo Trump. Mesmo assim, vetou as propostas. Eu diria que é uma derrota bem importante para o governo Trump, principalmente se ele for de fato comprar briga.
Mais uma vez trago para vocês, né? Eu, Ricardo, tá? Vou deixar aqui minha opinião. Não acho que o Trump está completamente errado de aplicar tarifas, não. Não acho mesmo. Cara, cada país tem que pensar nos seus interesses nacionais. Eu acho que o Trump aplicar tarifas em setores que ele considera como estratégicos, seja o setor, por exemplo, da siderurgia, porque você tem ali uma desindustrialização dos Estados Unidos, um setor que é estratégico, que é a indústria de base de Pittsburgh, pô, pode ser uma coisa importante, né? Aplicar tarifas, setor de chips, semicondutores, produções militares, que são questões de segurança nacional, fazem parte do jogo político. Os americanos têm um baita mercado consumidor, um baita poder de influência e têm que utilizar isso para o seu próprio bem. Não vamos ser inocentes, né? Ah, não, livre comércio para todos os países. Seria legal o mundo da fantasia, mas na prática nenhum país faz isso, né? A questão é ele aplicar tarifas contra a indústria têxtil, contra a indústria alimentícia, que para mim não faz muito sentido, e não usar a legislação correta para fazer isso. Porque se ele tivesse feito seguindo todas as premissas, as sessões comerciais corretas, não teria como a Suprema Corte derrubar. Ou se tivesse vindo, por exemplo, a partir de uma pressão para que o legislativo aprovasse isso, cara, aí sem discussão, porque é premissa do legislativo aprovar essas tarifas. Então vejam, como apressar o processo e passar por cima dentro de uma democracia pode trazer prejuízos eleitorais para o governo americano. E aí, galera, no final das contas, você acha que essas tarifas vão voltar ou não, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.